cometendo um crime, ele tem que ser o quê? Responsabilizado. É sobre isso que a gente está falando. E esse é o nosso assunto de agora. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo o psicólogo Lucas Paganutti. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Boa tarde. E também recebo aqui, gente, a Juliana, que está representando mãe. No caso, ela tem uma menina de 11 anos, né, uma pré-adolescente. Sua filha gosta de ouvir músicas com letras que falam, né, retratam essa realidade, essa vida do tráfico de drogas? Então, Roberta, aqui, pode falar, né? Então, Roberta, a Ana Júlia, ela já não gosta, na verdade, já do funk, né? Então, ela já não tem costume de ouvir o funk. Mesmo assim, eu mostro ela, né? Não a questão do funk, sim, que não é questão do funk que a gente está falando da letra. Porque se for, isso aí é sobre a letra, porque a gente tem aí grandes referências no funk. Eu mesmo já curti muito, por exemplo, o funk que fala de amor, Sim, que fala funk de relacionamentos, né? Agora a gente está falando de uma letra muito pesada. É sobre a letra, o conteúdo disso. Então, aí, o que eu faço? Eu mostro para ela, né? Ó, tá vendo essa música aqui? O que tá falando aqui? Ah, mãe, tá falando disso. Isso é bom para você? Isso vai servir para agregar a sua vida? Não, então... Ah, mãe, então eu não gosto. Então, ela mesma, eu faço... Não é que eu obrigo ela a não gostar da música. Eu mostro para ela a realidade. E aí, vai ser bom para você ou não vai ser bom para você? Ah, mãe, não gosto não, então não quero ouvir não. Então, eu já mostro para ela o que é bom e o que não é. Então, aí ela decide, né, o que ela vai querer para a vida dela aí. Muito interessante essa postura, né, da Juliana, mas ela só tem 11 anos, a filha. Ela consegue já, de alguma maneira, Lucas, absorver essa iniciativa da mãe? Né? Eu acho que ela auxiliou a filha dela a chegar numa opinião, a formar uma opinião. É claro que ela vai ter um contexto, ela vai ter todo um ambiente que vai auxiliá-la a chegar em determinados tipos de opiniões que tem a ver um pouco com os valores e crenças que os pais dela vivenciam. Então, agora, se você for comparar com uma criança que às vezes não tem um pai próximo, ou que tem, né, alguma disfuncionalidade, né, alguma desestrutura na família, que tem muitos desafios, dificuldades, aí essa letra, né, pode chegar de uma maneira diferente. Ela pode não ter uma capacidade de discernir bem essa mensagem que é transmitida, né, que é muito mais do que só a letra, né, todo o ambiente, todo o contexto. Ela não tem essa capacidade de discernir que isso pode ser uma coisa ruim, pode trazer malefícios para ela também, e de que, eventualmente, ali está se falando de um crime. Às vezes, perceber essa relevância, essa importância daquilo que está sendo falado, né, ela pode não compreender e ter esse discernimento. E vamos entender a diferença? Para isso, a gente convidou aqui o Gabriel Meriguete, ele é advogado, ele vai explicar para a gente, né? Até onde isso pode ser um crime, até onde pode ser uma liberdade de expressão. Gabriel, boa tarde. Qual que é a diferença? Boa tarde, Roberta. Nós temos no Código Penal, na lei brasileira, pelo menos 2 crimes que podem tratar dessa questão. A primeira delas seria a incitação a um crime, que é o artigo 286 do Código Penal. É quando você estimula a prática de um crime. Por exemplo, eu chego numa rede social ou num show e falo: gente, vamos todos lá cometer um crime? Isso é um crime de incitação ao crime. A apologia ao crime é outro tipo de crime. É quando há o enaltecimento de um crime ou de um criminoso. Segundo as notícias, o MC Pose, ele está sendo acusado de fazer apologia a crimes ou a criminosos nos seus shows, né? Além disso, ele é suspeito do crime da associação para o tráfico de drogas, que aí não tem relação, né, com a apologia. Para ocorrer a apologia, esse enaltecimento deve ser direto, claro e expresso. E é muito importante esses requisitos estarem, né, cumpridos, sob pena de que a liberdade de expressão, a liberdade artística, a liberdade cultural possa ser também respeitada. É um liame muito fino entre o que seria um crime e o que não seria. Então, as autoridades devem investigar com bastante cuidado para não cometer nenhuma injustiça, nenhuma irregularidade.
Eu convido, inclusive, os nossos telespectadores que estão agora acompanhando o Fala Espírito Santo a participar com a gente pelas nossas redes sociais. Está aqui o QR Code, o nosso WhatsApp. Você deixaria tranquilamente o seu filho ouvir músicas que fazem apologia ao crime? Manda pra gente qual que é a sua opinião sobre esse assunto, né? A gente está vendo aí essa polêmica em torno do MC Pose, a gente também já viu isso acontecer um tempo atrás também com o Oruan. Tem um comentário que chegou pra gente, é fato, entre a adolescência e o encantamento pela ostentação, por gostar dessas músicas, ou pela controvérsia com a autoridade ou com modelos morais e valores que pelos jovens é o aceitável. E muitos jovens, mesmo com famílias estruturadas, gostam desse tipo de música e cantores que fazem apologia a crimes, drogas e sexo. Interessante esse comentário, Lucas. Por quê que, mesmo assim, mesmo tendo famílias estruturadas, mesmo tendo a mãe dando conselhos, ensinando, ainda assim, principalmente nessa juventude, nessa fase da vida, há esse interesse por esse tipo de assunto? Isso é muito interessante da gente notar, né? O jovem ele tem essa impulsividade, sobretudo no homem, né? Essa impulsividade mais aflorada, né? É por isso que, inclusive, a maioria das pessoas que estão encarceradas são jovens, né? Que elas cometem atos mais impulsivos, impensados. Há essa característica, eu não sei muito bem dizer de onde ela vem, mas essa questão de ser importante se rebelando contra a autoridade ou contra o sistema que está imposto, né? O proibido se torna mais, até aguça mais esse jovem? Muito pela abertura à novidade. Né, como se aquilo que é proibido é o que é interessante, é o que vai trazer um gostinho a mais para a vida, né, que vai deixar a vida mais interessante. Às vezes ele só tem uma vida que normalmente é igual a de todo mundo, né, de toda pessoa adulta. É isso, são as rotinas, são os estudos, a vida é assim normalmente, ela não tem muitas grandes emoções. E aí o jovem, impelido talvez, inclusive por essa cultura ou por esses tipos de músicas e de influenciadores, impelido por isso, eles podem acreditar que aquilo que é proibido, você ser contra as autoridades ou você seguir um caminho que é do crime é muito mais... E se a gente for ver filmes, grandes filmes, a maioria retrata do quê? Da vida de um bandido. Porque torna a vida um pouco mais emocionante, né? Nesse sentido. Embora atrapalhe bastante a convivência social, né? Então, aí essa dicotomia, né, entre viver uma vida emocionante e você ter um convívio social, você ser uma pessoa civilizada. É importante que a gente... Por isso, justamente, que existe a polícia. É justamente para conter esse impulso de a gente querer, né, na nossa necessidade de viver grandes emoções, a gente prejudicar a liberdade alheia. E sabendo desse comportamento que é bem mais aflorado nessa fase da adolescência, e por você também ter sido adolescente, isso te preocupa, Juliana? Sim, me preocupa. Eu até estava conversando com o psicólogo ali e falando a questão da Ana Júlia. Ela estuda na escola hoje cívico-militar, né? E já tem uma estrutura melhorzinha, questão da educação, Então, assim, é o ambiente. Então, o que eu prezo muito na minha filha? É a questão aonde ela está, o ambiente que ela frequenta, com quem ela está, com quem ela vai estar. Então, isso aí eu prezo muito sobre isso aí. Ah, mãe, eu tenho uma amiga. Quem é a sua amiga? Quem os pais da sua amiga? O que eles fazem? Então, assim, vira quase uma FBI, né? Assim, para poder saber o que minha filha vai poder estar perto ou não. Então, assim, é a questão da estrutura em si, né, que lá em casa tem o pai, tem a mãe, tem o irmão mais velho. Então, a gente tenta mostrar e passar para ela o melhor que a gente pode passar. Né? A questão da educação, a questão de saber o certo e o errado, que eu acho que tudo tem que saber o certo e o errado. Se sabe o certo e o errado, aí, mais para frente, ela vai decidir o que vai ser bom para ela e o que não vai ser bom para ela. Claro que eu quero que seja o melhor, né? Mas ali eu mostro para ela o caminho, eu dou o caminho das pedras, né, para minha filha. Então, mas assim, o que me preocupa é isso. Está ali vigiando, está sempre perto, né? Auxiliando, olha, me fala que eu sou sua amiga, sempre ser amiga dela, né? Para poder se abrir comigo, né? Em tudo que ela for. Isso aí. Tem gente falando, boa tarde, eu acho que essas músicas para crianças vulneráveis são perigosas, porque às vezes a criança, adolescente, já tem uma bagagem, um trauma, e eu não acho legal. De fato, Lucas, pode, de alguma forma, influenciar na vida de uma criança ou de um adolescente, uma letra, um conteúdo pesado?
Eu ouvi uma vez um exemplo. É só você pegar, por exemplo, nesse caso do Rodo do Pozo, Rodo do Pose. Pose do Rodo. Eu até me confundi. Isso aí. Parece que ele enaltece nas músicas, e tá bem claro, tá? Essa linha, eu acho que já foi cruzada bem claramente em algumas das músicas dele. Ele enaltece uma organização criminosa. Se a gente trocasse isso e colocasse, por exemplo, se ele estivesse enaltecendo alguma organização que é racista. Então seria óbvio para nós que essa organização iria influenciar pessoas a serem racistas. Ok? A apologia, normalmente, ela faz o quê? Ela vai normalizar aquele crime. Ela vai enaltecer, ela vai criar certa admiração. Porque eles vão colocar o quê? Argumentos favoráveis e vão dizer que quem é contrário, na verdade, é o vilão da história. Né? Então, normalmente, a apologia ela está mascarada nesse sentido. Então, um jovem que vai se deparar com isso, e ele não tem muito repertório, não tem talvez um pai ali que vai orientá-lo, que vai ajudar a entender a realidade, como ela é. Peraí, deixa eu te mostrar os contrapontos. Aí, possivelmente, ele vai ser influenciado. Perfeito. Acho que você finalizou esse estúdio com uma bela reflexão sobre essa realidade. Obrigada, viu, Lucas, pela sua participação. Obrigada, Juliana. Dá um beijo lá na filhona, tá bom? E agora...